Já de volta aqui, a gente vai diretamente com o Viderlan Araújo, lá do Farol, para trazer informações para a gente. Viderlan, bom dia para você. Bom dia, Paulane Santos, de volta na programação da TV Mar, mais uma vez ao vivo, de outro ponto da cidade. Nós estamos na Praça Centenário, aqui na parte alta da capital alagoana, para falar sobre o adiamento das festividades de carnaval, né? A Prefeitura Municipal de Maceió já anunciou ontem o adiamento, transferindo para setembro a realização das festas de Momo, tão esperadas exatamente, e que aqui no Nordeste elas são consideradas bem fortes pela permanência, pela preservação de aspectos históricos e culturais. Então, com esse adiamento e a transferência para o mês de setembro, o ponto facultativo nas questões relacionadas ao trabalho, principalmente na movimentação da economia, está exatamente sendo mantido para o processo, segundo a Prefeitura Municipal de Maceió. Lembrando que pelo menos 40 municípios também realizaram o adiamento ou cancelamento do carnaval, já anunciaram isso aqui em Alagoas, seguindo um decreto estadual que foi emitido primeiramente pelo governador do estado, Renan Filho. Mas para quem se preparou exatamente para esse período, como fica? Nós vamos saber exatamente como vai ficar a vida daquelas pessoas que se prepararam. O consumidor está perguntando agora qual o seu direito. Então nós vamos entender mais a respeito desse assunto com a especialista, a Keller Mendes, que está aqui do nosso lado. Ela que é coordenadora do curso de Direito da Estácio e vai nos explicar. Keller, muito obrigado, inclusive, por estar aqui nessa entrevista. Vamos falar um pouquinho dos direitos do consumidor a respeito desse assunto. O que é que o consumidor deve fazer nesse momento, já que ele se preparou, na teoria, para um período de festividades? Quais são os direitos que ele tem? Bom dia. Bom dia a todos. Quem trata desse assunto é a Lei 10.046 de 2020. Ela trata do direito do consumidor que adquiriu um pacote, que adquiriu um evento, que adquiriu um serviço do setor de turismo e cultura, e esse serviço foi cancelado em decorrência da pandemia. Então, é essa lei que disciplina quais são os direitos do consumidor frente a essa realidade, especialmente agora com o cancelamento do carnaval, das festividades de carnaval. O que é que essa lei dispõe? O consumidor, ele tem 3 possibilidades. Seja a remarcação, seja a utilização do crédito ou seja o ressarcimento. Por outro lado, a empresa ou prestador de serviço, ela deve ofertar ao consumidor a remarcação do evento ou a disponibilização desse crédito, a fim de que ele use esse crédito para aquisição de outro serviço, de outro evento, vinculado à empresa que prestou esse serviço. A empresa ela precisa manter um canal aberto de comunicação com os consumidores, a fim de que essa informação seja o mais transparente possível e a fim de que o consumidor possa escolher se ele aceita o adiamento, ou que é a remarcação do evento, ou ele aceita utilizar esse crédito na aquisição de outro serviço. Somente se a empresa não possibilitar essas hipóteses, que é remarcação e utilização do crédito, é que o consumidor vai ter direito a ser ressarcido pelo valor pago, pelo valor investido. E como é que vai se dar esse ressarcimento? Esse ressarcimento será feito pela empresa ou pelo prestador de serviço nos 12 meses subsequentes à cessação da calamidade pública decorrente da pandemia. Então, o consumidor ele vai ter acesso a anuir com adiamento, ele vai poder aproveitar esse crédito. Caso a empresa ou o prestador não ofereça essas possibilidades, aí sim o consumidor vai ter direito a ser ressarcido. É preciso destacar que a operacionalidade dessa remarcação, seja da remarcação da reutilização de crédito ou até mesmo do ressarcimento, não pode acarretar qualquer custo adicional para o consumidor, porque essa prestação de serviço ela não ocorreu, não foi por culpa do consumidor, mas para o que o direito chama de força maior. Essa inocorrência do serviço decorreu de uma calamidade pública decretada em decorrência da pandemia. De outro lado, o consumidor também não tem direito à indenização por danos morais pela inocorrência do serviço,
Porque do mesmo jeito que o consumidor ele não é culpado pela inocorrência do serviço, o fornecedor também não é. Isso se estende, nesse caso, Keller, para as empresas que promovem eventos também? Sim, quando sim. se faz a venda de pacotes, de ingressos, de pulseiras de forma antecipada e pela não realização neste período do carnaval, por motivos de força maior, acaba também eximindo alguma culpa do promotor do evento, de quem promove o evento? Tanto do promotor do evento como do próprio consumidor. O consumidor ele tem o direito de dizer: eu não vou participar desse evento em vista do andamento da pandemia, de como está o contágio do vírus, do coronavírus. Então, vejam que não é que a empresa está isenta de ressarcir o consumidor, ele simplesmente não deu causa a essa não ocorrência do serviço. E por assim ser, todos os serviços ligados aos setores de turismo e cultura estão acobertados por essa lei. Então, ainda que a hipótese seja o ressarcimento, eu repito, esse ressarcimento só vai acontecer no período de 12 meses subsequentes à cessação da pandemia. Então, é por isso que a empresa, o prestador de serviço, precisa manter um canal de comunicação com esses consumidores que visualizaram o cancelamento do evento, para que seja disponibilizado da melhor forma possível e de forma mais transparente todas as hipóteses e direitos que assistem a esse consumidor. Claro que, se o consumidor se achar lesado porque não foi ofertada essas possibilidades, ele pode se dirigir aos órgãos de proteção ao consumo, em especial o PROCON, mas ele pode também ingressar com ação judicial, e aqui eu recomendo que essa ação seja deflagrada no juizado, porque a depender da situação não precisa nem de advogado. Não obstante, na Estácio nós temos um núcleo de prática jurídica em que disponibiliza serviços jurídicos gratuitos à comunidade. E a Estácio pode, inclusive, ofertar esse serviço de esclarecimento, a fim de que o consumidor tenha ciência de quais são os direitos que assistem nessa situação. Ok. Muito obrigado, então, a Keller Mendes, ela que trouxe informações a respeito desses direitos que o consumidor tem e também as questões relacionadas ao que estabelece a lei como coordenadora do curso de Direito da Estácio, para explicar sobre esse adiamento, essa transferência e o cancelamento de festas de carnaval, o que isso pode implicar também para aquele consumidor que gostaria nesse momento, de participar das festas e que não teve, através desses motivos que são considerados já de conhecimento público e mundial pela questão da pandemia, a realização desses eventos. Eu vou me despedindo dessa edição do TV Mar News por Orlando Santos, ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Amanhã estaremos de volta, 8h30 da manhã, ao vivo, para trazer outras informações. Obrigado pelas informações, excelente dia para vocês, tá bom? Olha só, a gente agora vai para o nosso quadro Momento Seguro, com 10 mitos e verdades a respeito do seguro auto. É agora. Jaildo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Então, 10 mitos e verdades. A gente já está logo perguntando, é verdade que mulheres pagam mais barato pelo seguro auto? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Sim, é verdade. Na realidade, a seguradora ela utiliza estatísticas e de uma forma estatística, realmente ela bate menos. Oi. Não quer dizer que ela não bate, tá? Ela bate menos, consequentemente, ela tem mais cuidado, vamos dizer assim, com o carro. E o homem, quando bate, geralmente é uma batida de grande monta, tá? E a mulher, quando ela bate, ela tem uma batida de pequena monta e termina você utilizando aqueles serviços acessórios da seguradora. Então, por esse motivo, o seguro da mulher termina sendo mais barato. Lembrando que não se deve manipular o perfil, tá? Então, se você tem um carro em casa, mas quem dirige mais é o homem, tá? Não coloque no perfil a sua mulher para baratear o seguro, porque você pode ter dor de cabeça no seguro. E olha só, há cobertura para objetos deixados dentro do veículo? Bacana essa pergunta, porque na realidade o que acontece? A gente está aí com um probleminha no áudio, você poderia pegar o microfone? Pronto, agora sim.
Então, na realidade, o que acontece? Existe alguns seguros que você pode solicitar essa cobertura de objetos deixados no veículo, tá? Então, é bom identificar com o seu corretor se tem a cobertura. E, logicamente, evitar de deixar esses objetos, porque isso sempre chama a atenção de bandido. Então, a quebrar um vidro, danificar seu veículo, né? Mas sempre consultar se o seu seguro dá esse tipo de cobertura. O índice de roubo naquele município aumenta o valor do seguro? Como a primeira pergunta de mulher, a gente falou sobre estatística, o índice de roubo é a mesma coisa, ele utiliza a mesma estatística. Então, quanto maior o índice de roubo naquela região, consequentemente, eu vou ter um custo maior no meu seguro. A seguradora termina passando esse valor, ou repassando esse valor para o segurado. Em relação a catástrofes de Jaildo, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer, né? O seguro cobre situações de catástrofe? Se falando de desastre natural, por exemplo, alagamento em água doce, quebra de árvore, ou queda de árvore, ou uma queda de um coqueiro, esses tipos de situações têm cobertura, tá? Então, se você necessitar, o ideal é que você converse com o seu corretor para entender um pouco melhor sobre essa necessidade, ou se você tiver algum risco disso, para que você não venha ter problema no futuro. Você falou aí em alagamento. A gente tem visto, verão chegando aí, então, principalmente, algumas pessoas que temem ainda passar pela areia do mar com os seus veículos, pela areia da praia com os seus veículos, o que é proibido, vale a gente ressaltar, né? Em casos como esse, o carro acaba atolando, a maré avança, ele também tem seguro para esse caso? Ou seja, de água salgada? Pois é, como você tem a cobertura para alagamento em água doce, você não tem essa cobertura para alagamento em água salgada, até porque não existe vias públicas nas praias, o que não é permitido geralmente o trânsito de veículos. Então, por conta disso, não tem cobertura alagamento em água salgada. Seguro de carros antigos são mais caros mesmo? São mais caros pela seguinte situação. As seguradoras elas devem usar somente peças originais. Ela não pode, por lei, usar peças similares. Existem alguns projetos de lei que estão tentando mudar e existe um seguro, que é o seguro popular, que você pode solicitar que seja feita a reposição por uma peça similar. Tá? Então, na realidade, o seguro de um carro mais antigo fica um pouco mais caro por conta disso. Mas, lógico, que você deve adequar ao seu perfil, à sua necessidade e não deixar o seu veículo descoberto. A documentação do veículo precisa mesmo estar em dia para que o seguro seja renovado? Porlane, o ideal é que esteja em dia, tá? Mas no caso da renovação, a seguradora ela não cobra a documentação está em dia. Então, o ideal é que a documentação esteja em dia para que, num caso de sinistro, se a seguradora cobrar, tá, a documentação esteja em dia. Até também para evitar uma apreensão do veículo aí na rua. Em relação à renovação do seguro, tem um prazo para isso? Excelente pergunta, que muitas vezes o segurado termina se confiando em alguns dias que a seguradora dá, que a gente chama de uma proteção a mais ou uma cobertura provisória. A vigência, geralmente, são de 12 meses, tá? Então, conclua a renovação até o último dia da sua vigência. Não aguarde os 5 dias que geralmente a companhia pode dar. Isso é uma situação atípica quando o corretor não consegue encontrar o seu segurado. Tá? Ele dá essa cobertura para que ele evite que o carro fique descoberto. Então, nesse caso, procure sempre fazer a renovação no prazo certo, evitando qualquer situação desejada, desnecessária lá na frente. Muito bem, essas são as dicas aí, os mitos e verdades a respeito de seguro alto. Semana que vem nós vamos falar sobre seguro para estagiário, é isso? Isso mesmo, é um seguro obrigatório, é um seguro que deve ser feito pelas empresas para o estagiário ou o estagiário, nesse caso, se ele tiver um estágio obrigatório. Tá? Então, para a semana, aqui na TV Mar, a gente se encontra de novo. Grande abraço, até mais. Então, a gente vai rodando a vinhetinha no final do nosso quadro, não é isso? Sim. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Jaildo, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na próxima quinta. Sim, se Deus quiser. Até a próxima quinta-feira. Lembrando que o Momento Seguro é só exclusividade da TV Mar. Então, a gente se encontra até quinta-feira.
Com certeza. A gente vai então encerrando aqui o nosso TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia, mas a gente volta a se encontrar amanhã, tá? Amanhã, sextou, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET. Vamos lá? Subindo as letrinhas? Sobem as letrinhas.